Bom, nosso primeiro exemplo aqui é um exemplo clássico aí, né, da área de algoritmos, que é o exemplo do Fibonacci, tá? Esse exemplo ele vai ser muito simples, vocês vão ver, mas é só para a gente dar o pontapé inicial aí nessas demonstrações de corretude, tá? Então, isso a gente também já conhece, né, o enésimo número de Fibonacci, que a gente vai chamar de f de n, né, f subscrito n aqui, definido dessa forma aqui. Tá? Então, você tem dois casos aqui, né? O caso base da recorrência, tá? Isso é uma relação de recorrência, né? E o caso não base. Isso daqui já vai dar direto para a gente o nosso algoritmo recursivo, ele é bem direto. Então, percebam aqui que, na verdade, eu tenho duas bases, né? Porque o f de zero, tá? Ele cai nesse caso aqui, tá? Então, f0, ele é igual a o próprio n aqui, vai ser zero, tá? O f de 1 também cai no critério base aqui, tá? Então, ele vai ser 1. E aí, a partir disso, números maiores do que 1, a gente usa essa ideia aqui, né? Então, é a soma dos dois anteriores, né? Então, o f de 2, ele vai ser a soma do f de 0 mais o f de 1, né, que vai ser 1. O f de 3 vai ser a soma do f de 1 com f de 2, que vai ser 2. O f de 4 vai ser a soma do f de 2 com f de 3, que vai ser 3. O f de 5 vai ser 5. O f de 6 vai ser 8 e assim por diante, né? A gente conhece os números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, né? E assim por diante, tá? E aqui eu tenho, como eu falei, né, essa fórmula, essa definição, né? Isso aqui é uma definição matemática. Essa definição, ela dá um algoritmo, assim, de maneira muito direta pra gente, tá? E basicamente, o que a gente vai fazer é ver se o algoritmo bate com a definição matemática, né? Quer dizer, por que é isso que a gente quer fazer? Porque a gente quer mostrar que o algoritmo ele calcula corretamente o que está dado pela definição, né? E por isso que eu falei que é até um exemplo meio bobo esse do Fibonacci, porque o algoritmo é praticamente a definição matemática, né? Mas é bom para a gente começar, tá? Então, o meu algoritmo aqui, Fib de n, é assim: se o n é menor ou igual que 1, retorna n, tá? Igualzinho a definição. Se não, retorna Fib de n menos 1 e Fib de n menos 2, tá? Então, o nome do meu algoritmo é Fib, e não vai confundir com f. Então, quando eu falo Fib, é relacionado à função, a função computacional, né? Ao algoritmo. E o f de n é relacionado à função matemática definição. E a gente vai ter que mostrar que Fib de n é a mesma coisa que f de n, né? A gente tem que mostrar que Fib de n é sempre a mesma coisa que f de n. Que o algoritmo devolve é exatamente igual ao que a definição me diz que é o número de Fibonacci, tá? Então, vamos lá. Teorema, tá? Para todo n maior ou igual do que zero, Fib de n devolve a definição matemática aí do enésimo número de Fibonacci. Tá? É isso que a gente quer provar. Como é que a gente faz isso? Por indução, como eu falei, tá? Então, o primeiro elemento da indução, né, é a base, né? Então, lembrando lá da indução, a gente tem base, hipótese. A hipótese é só uma escrita, né, formal, né, do que a gente quer supor que vai ser verdade, e depois o passo que usa a hipótese. Vamos para a base primeiro, tá? Então, a base, eu vou começar com o n igual a zero, né? Por que eu vou começar com n igual a zero? Porque aqui, ó, ele diz que o menor n aqui que eu estou trabalhando é zero, tá? E aí, Fib de n devolve zero, tá? E o zero é igual ao f de... É a mesma coisa que o f de zero. Então, aqui está funcionando, tá? Bom, eu tenho mais uma base também nesse caso aqui. Então, percebam aí como é que... Não é sempre que você tem só uma base, né? Tá?
Porque no caso do Fibonacci você tem que ter duas bases, né? Os casos do algoritmo ou da definição que não são de base, né? Eles são para 2, 3 e tal, né? Mas o caso do n igual a 0 e o caso do n igual a 1, eles são, assim, definidos, né? Como valores, né? Então, olha só. No caso do n igual a 1, então a gente tem que provar, são duas bases no fundo, né? O Fib de n devolve 1, tá? E o 1 também é igual ao F de 1, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho, né? Como é que eu sei que Fib de n devolve 0, Fib de n devolve 1? Por causa disso daqui, ó, né? Então, se você plugar o valor de 0 aqui, ele vai me retornar 0. Se você plugar o valor de 1 aqui, ele vai me retornar 1, tá? Que deu basicamente igual à definição matemática, tá? Tranquilo, né? Vamos voltar aqui na demonstração. Então, agora o que eu preciso? Escrever a hipótese, né? Então, tá falando assim, ó, fixei um n que é maior do que 2, né? Maior ou igual do que 2, tá? São os n's que não são da base, né? E aí eu tô falando assim, ó, para todos os números m, tá? Entre 0 e n, tá? Estritamente menor do que n aqui, né? O Fib de n devolve o F de n, né? O algoritmo devolve o que você gostaria, né? Então, assim, aqui você tem que... por isso que é bom sempre escrever a hipótese, para saber exatamente o que você está assumindo de verdade aqui, né? Se você fixou um valor de n, por exemplo, n igual a, sei lá, 5, né? O que eu estou falando aqui é assim, ó, que o Fib de 0 é igual a F de 0, né? O Fib de 1 é igual a F de 1. O Fib de 2 é igual a F de 2. Esses dois primeiros, eles vêm por causa da base, né? Mas a hipótese, ele está falando isso daqui, ó. Então, e aí o Fib de 3 é igual a F de 3. E o Fib de 4 é igual a F de 4, tá? Então, ó, todos os m's, todos os valores m's, né? Então, os m's aqui são esses valores aqui, ó, que vão de 0 até n-1, né? Porque o n é igual a 5 aqui que eu escolhi, tá? Vai até o n-1, estritamente menor do que n, tá? Então, eu estou assumindo que tudo isso daqui é verdade, tá? Então, nos exemplos daquela aula de revisão de indução, eu não precisava, em nenhum daqueles exemplos eu precisava... eu só precisava assumir verdade o valor imediatamente anterior, tá? Mas aqui vocês estão vendo um outro exemplo. Aqui você precisa assumir que todas as coisas que vêm antes são verdade. Por quê? Porque na hora que você... Isso, na verdade, vai ficar mais claro lá na hora que a gente vai fazendo o passo. Mas como o Fibonacci ele não depende só do cara anterior, ele depende do anterior e do anterior, né? Você vai precisar que as duas coisas de antes sejam verdades, né? Então, o que está escrito aqui, né? O que está escrito na hipótese, basicamente, é isso daqui que eu coloquei aqui. É um jeito compacto, né, de escrever, tá? Muito bem, e agora vamos pro passo, tá? É sempre legal também falar o que a gente quer provar, né? Tá? A gente quer provar que o F de n devolve... que o Fib de n devolve o F de n, tá? Então, o que o Fib de n devolve? Bom, Fib de n devolve, né, se a gente não está na base, ele vai devolver isso daqui, ó. Mas como que eu sei que é isso? Bom, porque você tem que olhar lá no algoritmo. Tá aqui, ó. Se você não está na base, você está aqui. E aí ele devolve isso daqui, tá? Então, Fib de n devolve isso daqui, tá? Então, voltando lá na prova. E aqui que eu uso a hipótese de indução, percebam, tá? E aí, por hipótese de indução, esse cara aqui é igual a F de n-1. E esse cara aqui, né, o meu algoritmo chamado para n-2 vai ser igual a F de n-2. Então, percebam que eu precisei usar não só o anterior, mas também o anterior do anterior, tá? Por isso que a gente tem essa hipótese aqui que a gente faz para todos os valores aqui, né? Tá? Só que
a soma dos dois, f de n-1 mais f de n-2, pela própria definição matemática que a gente tem que assumir que é verdade, porque, bom, é a definição que a gente está usando, né? Ela é o próprio f de n, tá? Da onde que vem isso, novamente, aqui, deixa eu voltar um pouquinho, vem daqui, né? Tá? A soma do f de n-1 com f de n-2 é o f de n, tá? Então, o que eu provei aqui, né? Aqui é como se tivesse assim, ó, φ de n é igual a φ de n-1, fiz toda a conclusão, toda a sequência do raciocínio aqui, né? Da argumentação, e daí eu provei no final que o φ de n é igual a f de n, que é justamente o que eu queria provar aqui, tá? Então, isso é uma demonstração de corretude de algoritmos recursivos. Esse caso, como eu falei, ele é muito simples, tá? Simples até demais.